há uma divisão muito clara em pessoas que estão usando uma arte tenebrosa ali e pessoas que estão sustentando uma virtude, uma luta luminosa contra isso. Então não é homogêneo. São grupos que estão lutando pelo poder a todo momento. Então, por exemplo, isso vai acontecer em todas as regiões do mundo, cada um com a sua roupagem religiosa e cultural. Mas a magia é o que sustenta o poder político no mundo até hoje. Então eles vão buscar se nutrir de uma forma de energia para se manter no poder. Então, dentro dessa alta cúpula, há sim magia, e eu poderia dizer especialmente um tipo de magia tenebrosa, muito e muito, muito eficaz. Existe também pessoas bem intencionadas, porque o mundo ele não é dominado por uma cúpula maligna, como se pensa. Aquilo ali, na verdade, é um espantalho para as pessoas não prestarem atenção no que é o real. O real está oculto. Mago Lamon, primeira pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: a maioria das pessoas atualmente, e no século XX também teve muito isso, quando ouve a palavra magia, já se arrepia e associa com alguma coisa que não seja bacana para todos os envolvidos. E por que ficou esse paradigma para tantas pessoas assim na nossa idade contemporânea, que está tendo também a abertura para possibilidades, né? Foi uma construção cultural direcionada para ter esse preconceito. Primeiro veio da Inquisição, uma herança da Inquisição católica, não apenas católica, mas também presente em países de cultura religiosa protestante, como, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. A magia, ela é uma tradição da ciência religiosa, da arte espiritual. Porém, para criar um medo da magia, ela foi confundida com a feitiçaria. E a feitiçaria, ela sim tem toda uma carga histórica negativa. Em latim, feitiçaria é maleficium, a arte de trabalhar com o mal. Então, de uma forma proposital e também de uma forma a fim de denegrir a ideia da magia, foi associada a magia, que é a arte espiritual, com o malefício, que é a feitiçaria. Então, teve toda uma construção histórica religiosa para afastar as pessoas da magia. E a magia, como você mencionou, ela é inevitável, né? Praticamente nas tradições. A gente observa que existem, claro, culturas e suas tradições que são respeitadas, mas quando você estuda o assunto, você vê elementos ali presentes. Por que eu estou falando isso? Porque existem alguns termos que eu observo que são falados e você tem a propriedade no trabalho, que é a alta magia, a, o feitiço, como você falou, a baixa magia, e muitas pessoas hoje falam sobre a magia trevosa e a magia da luz, né? Então, essas classificações, para quem está assistindo, como é que são no dia a dia, se são realmente aplicáveis e se estão realmente em diferentes caixas? Uma excelente pergunta, Fael. A alta magia, ela vai trabalhar sobretudo com a conexão com os espíritos celestiais que são representados pelas forças planetárias e pelas forças das constelações. Então, para cada planeta que vai reger um dos signos, nós temos ali uma força angelical que seria o motor daquele astro, daquele planeta, daquela estrela ou daquela constelação. Já quando a gente pensa na magia trevosa, na magia sombria, que antes a gente usava a palavra magia negra para se contrapor à magia branca, hoje nós falamos a magia da luz, a fim de tirar também esse passado discursivo no qual há um preconceito étnico-racial.
Então a gente substitui a magia negra para a magia sombria e para a magia trevosa, mas lembrando que não tem absolutamente nada a ver com etnia, é apenas colocar a contraposição da luz e da ausência de luz. A magia sombria, a magia trevosa, ela busca, sobretudo, prejudicar e tirar vantagens através de associações com entidades negativas. Então, há um pacto, esse pacto é estabelecido através de alguma ritualística, e através desse pacto, essa entidade patrona vai oferecer um pouco de benefício para aquela pessoa que se pactuou. A pessoa, por sua vez, vai oferecer uma parcela da alma dela para essa entidade, ou a alma como um todo, se o tempo passar, ou dependendo do nível do pacto feito. Esse é uma estrutura, por exemplo, que aparece em um livro famosíssimo, que é o livro de São Cipriano. Então, ali se existe uma série de pactos, o que vai, de certa forma, popularizar isso numa cultura popular aqui do Brasil, não apenas do Brasil, mas das populações ibéricas. São Cipriano ele é muito conhecido em Portugal, Espanha, e nos países que tiveram a cultura portuguesa ou espanhola. Então, o que vem a ser, o que essa entidade pode oferecer? Destruição dos inimigos ou aquilo que vem a ser uma amarração amorosa, que seriam as coisas principais. Diria que o terceiro seria acesso rápido a alguma riqueza. Porém, na alta magia, nós somos advertidos do perigo que isso representa, e um mago jamais vai por esse caminho, porque a alma é o instrumento primordial da magia. Sem a alma, o mago não faz magia. Então, se o mago compromete a sua alma para alguma entidade, ele perde aquilo que faz a magia funcionar, o motor da magia. Alma é aquilo que significa ânimo. E o ânimo, ele vem, sobretudo, na compreensão filosófica, do conjunto de virtudes. Então, por exemplo, dentro das possibilidades da alta magia, há a tradição maçônica, que é justamente a construção das virtudes para ter a alma. E isso nós chamamos de a escada de Jacó. Já então, o trabalho do pacto oferecido na magia sombria é justamente a destruição das virtudes e o desenvolvimento dos vícios que são associados àquela entidade negativa. Como, por exemplo, nos dias de hoje, as pessoas que estão buscando dinheiro de forma desesperada fazem pactos de uma forma muito equivocada com uma entidade chamada Mammon, que representa a ganância absoluta. Essa pessoa normalmente faz esse pacto e logo depois ela começa a perder a virtude da prosperidade e a adquirir o vício da ganância. O comportamento dela muda, ela começa a dar golpes, pegar dinheiro emprestado com amigos e familiares e não devolver. Começa a se tornar, então, a ganância em primeiro ponto. Porque o que essa entidade quer é essa energia da ganância. E o que ela promove é a ganância. Mas, como veículo de prender a pessoa, aquilo, como uma forma eficaz, ela vai oferecer um pouco de riqueza momentânea, para depois ela tirar tudo. Eliphas Levi, o grande mago do século XIX, ele foi um cabalista excepcional, um hermetista genial, um grande maçom também. Ele, nos seus livros, ele fala a seguinte coisa: o feiticeiro
ele vai trabalhar com demônio. Mas, inevitavelmente, esse demônio vai enforcar esse feiticeiro, porque é da natureza demoníaca trair o ser humano. Uma vez que todos os demônios, eles são demônios justamente por odiar todo e qualquer ser humano, inclusive os lacaios deles, aqueles que são pactuados com ele. Eles perdem a alma, perdem a conexão com o espírito e vão se tornar aquilo que na cabala é chamada de uma clifó, uma casca vazia. E esse ponto que você falou, essa relação que é dita, é muito observada hoje na busca de questões rápidas. Eu vejo que as pessoas querem tudo muito rápido e não querem, como você mencionou também de forma iniciática, percorrerem a escada de Jacó. Independente da ordem que ela esteja na vida pessoal, as pessoas elas querem pegar um elevador e chegar no último andar sem conhecer cada andar do trabalho, e aí elas recebem algo pronto que elas não conseguem lidar. E eu vejo isso sendo divulgado em larga escala e pessoas sim sendo prejudicadas, talvez por ignorância, por não terem acessado nenhum tipo de consciência e por quererem o imediatismo. Então, é muito interessante essas explicações técnicas, porque quem está assistindo muitas vezes, às vezes vê o tema magia e acha que é algo, por exemplo, miojo, macarrão instantâneo, entendeu? Faz ali, paga para alguém e ela não precisa participar com nada. Então, eu sempre tenho essa preocupação do indivíduo estar inserido, participando, entendendo, né, evoluindo e estar junto com um mago, uma pessoa que está procurando auxiliar nessas capacidades. Então foi muito importante falar sobre isso. E a gente falou, você mencionou o ponto do São Cipriano, né, que também muitas pessoas têm uma interpretação um pouco obscura em relação a essa figura e sobre o livro, sobretudo em relação ao que tem ali. Existe algo que possa prejudicar alguma pessoa dentro desses ensinamentos, ou isso é uma interpretação mundana? Existem certos cuidados para lidar com algumas obras de magia, especialmente as que vão trabalhar com as forças infernais. Porque o que são as forças infernais? São os demônios. A palavra demônio, ela não significa espírito maligno, mas significa alma corrompida. Então, um demônio, ele seria basicamente alguém que, por vias da virtude, adquiriu uma alma, fortaleceu a alma, teria uma conexão plena com o espírito, mas que por algum motivo vai se corromper por completo e vai expressar ali apenas uma força egóica. Então, cada demônio vai representar um ego. E quando eu digo ego, uma baixa paixão. Por exemplo, Lilith representa a obsessão sexual. Mammon representa a ganância. Belial representa a agressividade, a brutalidade. Então, cada demônio representa um aspecto universal do vício. Então, observe que quando alguém vai trabalhar com uma força demoníaca, inevitavelmente ela vai sendo preenchida por esses vícios dessa consciência universal desses demônios. A palavra espírito a gente vai usar na alta magia para falar de anjos e deuses, que são a forma plena e espiritual, aquela que não tem a corrupção. No conceito grego, a palavra corrupção é o contrário da perfeição. Então, todos os espíritos seriam perfeitos e expressam virtudes. Já um demônio é uma alma corrompida que representa um vício. O demônio de mais alta hierarquia,
ele não tem nenhuma fração de poder do anjo de mais baixa hierarquia. Ou seja, um anjo, ele já é um ser muito elevado e ele consegue controlar e dominar as legiões demoníacas. Então, a partir desse princípio se vem a magia salomônica. E quais são os perigos, né, de lidar com esses grimórios? A pessoa vai ter contato, então, com uma entidade negativa e aquela entidade negativa vai corrompendo a consciência daquela pessoa e gradativamente vai roubando a alma daquela pessoa, até ela virar uma casca vazia. Então, por exemplo, muitas pessoas que cometem crimes hediondos por aí, na verdade, estão expressando apenas forças demoníacas. A alma delas já foi embora. Isso não tira a responsabilidade do crime dela, de forma alguma. Mas o caráter, o ânimo, a alma, já se perdeu por completo. Ela é apenas uma clifó, uma casca vazia, que é um objeto, uma marionete de um demônio. Então, por exemplo, quando a gente vê pessoas despreparadas que lidam com isso, na internet tem muitas, e elas, inclusive, oferecem trabalho para os outros. Essas pessoas não demoram muito cair em desgraça por completo. E quando eu falo desgraça, é no conceito mais original, perder a graça da divindade, ficar apenas no vício. Essas pessoas começam a cometer crimes, normalmente hoje são crimes digitais, pirâmides, investimentos falsos, vendem 1 milhão de mentiras, usam aquelas técnicas do marketing digital antigo, de alugar um Airbnb bonito, tirar uma foto e falar que é a casa própria, alugar um carro, tirar uma foto, fala que é dele, mostra um relógio, um Rolex falsificado e fala que é original, cria um mundo de ostentação mentirosa para vender esse produto a pessoas que estão desesperadas. E essas pessoas desesperadas, elas querem solução rápido, e aí caem em equívoco e vão perder tudo. A pessoa mais conhecida que fez isso, não vou citar o nome, ela é um exemplo de quem? Alguém que teve algo e perdeu tudo. Perdeu a moral, perdeu o dinheiro, perdeu o patrimônio, perdeu o amor, perdeu tudo. Então, assim, isso aconteceu há 2 anos atrás, né? Até hoje se vê repercussões disso. O problema é que ele criou ali uma escola de pessoas mentirosas que tentam usar esse vácuo que ele deixou para continuar aplicando esses golpes. Então, isso vai pegar em pessoas que estão desesperadas e pessoas que são incautas, ingênuas, que não estuda bem a questão, que deposita sua fé num método mentiroso. Então, por exemplo, ao manipular um grimório de magia que tem forças negativas, demônios, a pessoa tem que ser muito preparada. Ela tem que se preparar muito bem para ter uma mente e uma consciência que vão conseguir resistir à corrupção. Por exemplo, uma pessoa que esteja fazendo um trabalho espiritual muito bom, ele vai lidar com demônios da luxúria, ele será tentado pelo sexo. Então vamos falar que é um homem que vai ali manipular espíritos demoníacos como Lilith, ou como Nahemá, ou como Andrameleque. Todos eles representam a luxúria de alguma forma. Um pode ser a obsessão sexual, outro pode ser a lascívia, outro pode ser o sexo na sua forma mais vulgar e mais extrema. Então, se a pessoa não é bem preparada e vai lidar com aquilo, não vai demorar muito ela começar a procurar esses ambientes, a ficar dependente de garota de programa, a ir em casas de swing, fazer conteúdos para maiores de 18 anos,
ter uma vida fetichista, ela vai criando dependência disso e ela vai buscar satisfação nisso e nunca vai encontrar. Parece muito aquela música do Rolling Stones, né? Então, isso é uma verdade, porque o vício é o furo em um balde. Você pode colocar a água que for no balde, ela vai furar e aquele balde nunca vai ficar cheio. Então é uma busca que não traz a satisfação. E vai se tornando uma compulsão, uma obsessão, e de repente ele pode perder o controle da própria mente. Isso que as pessoas buscam de imediatismo é algo que está muito em alta, porque quando você fala sobre o trabalho, quando você direciona o trabalho e a energia para os anjos, existe uma contrapartida da pessoa colocar as virtudes dela e as sombras dela para poderem ser avaliadas, né? E muitas vezes as pessoas não querem ter esse trabalho, elas querem uma encomenda pronta. E isso dificulta o processo do indivíduo, como você falou, e eu vejo que as pessoas acabam se perdendo nisso. Até a questão da Bíblia que você mencionou, né, nós observamos que existem vários gatilhos ali, vários trechos que são utilizados de forma magística e também tem uma capacidade magística, a exemplo da figura dos 3 reis magos, que todo mundo Exato. fala sobre isso, mas parece que falam de forma maquinal, porque quando se fala mago, 3 reis magos que foram presentear Jesus na Bíblia, torna-se usual e se fala em religiões. Mas quando se fala do mago contemporâneo, as pessoas parece que viram uma chave e esquecem a simbologia que elas sempre ouviram desde pequenas, porque a maioria é cristã, né, no nosso país. Olha, é um tema muito interessante esse, porque quando a gente pensa na figura dos magos, ela está na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, antes do dilúvio, vai ter o maior dos magos, aquele que vai revelar a cabala para a humanidade. E o nome dele é Enoque. Enoque é o 7º patriarca, ele vai ser o pai de Matusalém e o avô de Noé, que vai fazer a passagem de uma humanidade antiga para o estado atual. Enoque ele não morre, ele sobe aos céus, ele transcende e ele vira uma divindade, e o nome da divindade dele é o Senhor das Faces, que nós conhecemos como Anjo Metraton, ele que revela a cabala. Na tradição hermética, o anjo Metraton é Hermes Trismegisto, Hermes 3 vezes grandes. E o livro sagrado de Hermes Trismegisto é o Tarô. Na alta magia, a cabala e o tarô são reflexos de um mesmo conhecimento. Depois nós vamos pensar em Moisés, o grande cabalista que teve a sua vida e formação no Antigo Egito, ele que vai libertar o povo de Israel, e ele já vai carregar os símbolos que os magos usam até os dias de hoje, que é a serpente de bronze, que vai ser o símbolo do caduceu de Mercúrio. A serpente de bronze, que é a serpente enrolada em um bastão, ela representa o conhecimento. Depois podemos apontar também para o rei Salomão, que é chamado também de o rei dos magos. Salomão, ele vai ensinar uma tradição justamente de como prender esses demônios. No Antigo Testamento, se usa uma palavra que vai falar espíritos malignos. Porém, o espírito ali não significa o espírito que eu havia falado antes, que já é um conceito grego mais refinado. Ali os espíritos malignos seriam justamente os demônios, aqueles que trazem doença, aqueles que trazem o mal, a corrupção. Então, a ideia bíblica para demônio, porque também não usa exatamente essa palavra, são
as forças invisíveis que trazem doenças. Então, por exemplo, Lilith, ela aparece na Bíblia mostrando que são aquelas doenças que vão matar um recém-nascido ou a causa de separar um casal recém-casado. Então, ela significa mortandade. E outros vão trazer outros tipos de doenças. Então, um cabalista, naquele momento, ele atuava como médico e como exorcista. Ele falava nomes divinos para afastar esses espíritos malignos, esses demônios, e ao mesmo tempo ministrar ali um medicamento, que seria extratos de ervas, para a cura. Salomão, ele cria então um sistema de prender esses espíritos malignos, esses demônios, em especial os 72 demônios. O sucessor do rei Salomão como o rei dos magos é justamente Jesus, o Cristo. Ele é saudado por 3 reis magos que saem da Pérsia, leem o céu, vê a estrela de Belém, ou seja, faz um trabalho de astrologia, e antes mesmo de Jesus nascer, eles já estavam a caminho de o encontrar. Atravessam um deserto e vão saudar o menino Jesus. É uma das histórias mais bonitas da Bíblia. É tudo aquilo que toca o menino Jesus, o Deus criança, né? O símbolo da pureza, da compaixão, da salvação e, claro, o símbolo da esperança. Tem um autor, Rosa Cruz, muito grandioso, e nós temos a sorte dele ser brasileiro, que é o Guimarães Rosa, o poeta João Guimarães Rosa. E ele fala o seguinte: sempre que uma criança nasce, o mundo se renova. Olha que bonito, É né? muito bonito, profundo, né? E é real. Muito É uma real. nova oportunidade daquele indivíduo fazer algo por ele e pelo todo, né? E naquele momento é o momento de maior consagração, né? Porque é o pontapé inicial, não teve tempo ainda de errar. É o símbolo máximo de pureza e esperança, né? Ali podemos dar uma continuidade, né? O mundo vai dar continuidade a partir dali. É muito bacana. E realmente a gente observa hoje que as crianças também estão, falando em capacidades, né? As crianças estão mais sensitivas do que antes, né? Muitas das crianças que nascem hoje já são almas antigas que estão aí há muito tempo na busca, né? Então elas refletem toda essa experiência de vidas e vidas passadas acumuladas, né? Eu diria que, na verdade, todos aqueles que estão numa busca iniciática, por qualquer vertente que seja, eles são essas almas que estão aí há muito, muito tempo nesse caminho. Realmente é nítido isso, quando a gente conversa hoje em dia com uma criança, um raciocínio, tudo, a percepção é diferente. Você mencionou Hermes, né? Hermes Trismegisto. E sabemos que existe uma grande influência dessa, digamos que é uma egrégora, né, ao longo da humanidade nos processos ritualísticos, né? Então, quem foi essa figura? O que é essa figura? O que é essa energia? E qual é a sua importância dentro do assunto magia? Hermes Trismegisto, o nome Hermes vem de uma experiência grega, e eles estavam falando sobre Thoth, o deus Ibis. Thoth, Ibis é uma ave, e Thoth é o deus egípcio do conhecimento. É tido que ele ensina à humanidade a arte da escrita, a arte do cálculo, a geometria, a arquitetura e também a medicina. Então, Hermes, ele vai ter alguns discípulos, os que mais se destacam, um é o primeiro faraó do Egito, o segundo é o primeiro vizir, que seria o primeiro mago, e o terceiro é o primeiro médico. Então é tido que os gregos falavam que Asclépio, o deus da medicina, seria um dos discípulos de Hermes,
Porque os gregos eles pegam a referência egípcia como a ideia que vai embasar a cultura deles. Sócrates vai ao Egito, Platão vai ao Egito, Tales, Pitágoras, todos os filósofos buscam uma formação egípcia. Então eles trazem para a Grécia um pouco dessa informação. No Egito, então, Hermes é o fundamento do próprio Egito. Ele vai ensinar a obra solar. E a obra solar é justamente fazer a escada de Jacó, a escada do paraíso. Ou seja, a construção virtuosa da alma que vai permitir religar ao Espírito Divino. Lembrando, então, que Espírito é a coisa eterna, infinita, que está no passado, no presente e no futuro, sempre da mesma forma, sem mutação. É uma potência. A alma, ela já é circunstancial. Ela aumenta ou diminui de acordo com a prática diária. Por exemplo, uma pessoa animada, ela está cheia de força. Uma pessoa desanimada, ela está em depressão. Então, o ânimo está sempre mudando. E qual que é o caminho que Platão, na sua filosofia, deixa? Platão, que foi lá no Egito, estudou as coisas de Hermes, ele falou o seguinte: para se ter esse estado anímico perfeito, o único caminho é a busca pelas virtudes. E essa é a tradição hermética. Então, a tradição hermética ela vai aparecer na maçonaria, na Rosa Cruz, na Golden Dawn, no martinismo, todas as ordens esotéricas do século XIX, século XX e século XXI estão aí até hoje, né? Atuando de uma forma louvável, eu diria, porque elas são guardiãs de uma tradição. Não significa que uma pessoa que vai entrar na maçonaria, ela vai receber esse conhecimento. Não, não vai. Ali ela pode procurar o conhecimento. Então, as portas para a busca estão abertas. Ela não recebe passivamente. Ela tem que ser um elemento ativo de busca. O mesmo vai acontecer na Rosa Cruz, o mesmo vai acontecer na Golden Dawn, no movimento gnóstico, no martinismo, em todas as expressões autênticas da corrente hermética nos dias de hoje. Agora, tem coisas equivocadas que usam o nome hermetismo e ocultismo, que são engodos, são mentiras, são equívocos, que é basicamente o satanismo, o luciferianismo e a demonolatria atual. Todas elas estão aí se apropriando de forma ilegítima dessa tradição hermética. Elas não concorrem à ideia hermética. Basicamente, os conceitos que Hermes coloca, eles não observam e fazem coisas contrárias. Então, eles não estão buscando o desenvolvimento da tradição hermética ou da cabala. Então, nós falamos que isso é uma apropriação, uma coisa comum nos dias de hoje, mas, na verdade, é apenas uma desonestidade intelectual. Hermes Trismegisto, então, ele é visto de uma forma múltipla em várias culturas. Pela Cabala, é Enoque. E Enoque, ele vai ser um dos poucos personagens bíblicos que não morre, que vai ter uma ascendência direta aos céus. O outro vai ser Elias, que vai ter que também é um grande mago, ele também ascende aos céus. E um outro personagem bíblico que vai ter a ascensão divina, mas não está na Bíblia, estão nas tradições que circulam a Bíblia. É a Virgem Maria, que quando ela está em Éfeso, ela, após a crucificação de Jesus o Cristo, ela vai para a Turquia, na época era considerada uma cidade grega, tá? Éfeso, juntamente com São João, João de Patmos, que é o discípulo amado de Jesus. O João e Jesus, eles têm uma história lindíssima.
Jesus, quando foi batizado, João estava no local. Então ele acompanha a pregação de Jesus do começo ao fim. De todos os apóstolos, ele é o único que está nos passos da paixão de Cristo, no dia da crucificação. Ele é o único que vê Jesus sendo crucificado. E por isso, Jesus pede para João cuidar de Maria. E os dois são dados uma bênção. Maria não morre e João não morre. Uma coisa muito interessante. Maria, ela vai ascender aos céus e João vai ter uma longevidade muito grande e, segundo as tradições orais, ele era imune à morte matada, porque os romanos tentaram queimar ele, partir ele ao meio, decapitar, afogar, queimar em óleo. Ele simplesmente não morria. E sequer sofria, ao ponto que ele é chamado de João de Patmos, porque ele é exilado numa ilha para as pessoas não terem contato com ele. Segundo a tradição, é por isso que o evangelho dele é o último a ser escrito. Ele vai escrever o evangelho mais de 100 anos depois da crucificação. Isso tudo não é tradição histórica, não está escrito. É tradição oral. São formas que as pessoas que tiveram ligação com esses eventos foram transmitindo. Porém, existem alguns trabalhos históricos e alguns trabalhos arqueológicos que vão tentar ali fazer uma exegese sobre essas coisas. Então, uma coisa que a gente tem que ter a honestidade intelectual de falar é que a tradição da magia não é a tradição científica. Tem como provar cientificamente a magia? Não. Algumas coisas pode ter, mas a maioria não. Porque são paradigmas diferentes. Basicamente, o paradigma científico, ele fala, se eu te dou um método e você reproduzir ele, você vai chegar ao mesmo resultado que eu. E isso pode ser compartilhado por todos aqueles que fizerem esse mesmo procedimento. A magia não parte desse princípio. A magia fala, olha, eu te dou um método, os resultados vão ser diferentes para cada pessoa, porque o passado de cada um vai interferir no resultado. A carga do Dharma, do Karma, se a pessoa tem ou não energia para fazer aquele método, vai interferir diretamente no resultado, diferente das condições científicas. Então, basicamente, se eu te passo uma prática espiritual, eu e você fizemos ela, cada um vai ter uma sensação diferente. E, basicamente, quanto mais treinamento uma pessoa tiver ali, mais resultados ela vai ter. Aí, o que difere, então, a prática da alta magia para as práticas daquilo que a gente chama baixa magia, que são esses conjuntos de feitiçarias, de pactos e coisas assim, é que o mago, ele usa da disciplina e da busca pela excelência ao mesmo tempo amparado pela magia. O mago, ele vai usar todos os recursos da arte possível, da ciência, da filosofia, da religião, para se nutrir das virtudes necessárias à busca da excelência. Ou seja, se um mago ele quer se curar, ele vai buscar o melhor médico, o melhor tratamento, vai fazer o que a ciência pede e, ao mesmo tempo, vai fazer todos os rituais de magia possíveis para que, nessas duas dimensões, ele tenha um melhor resultado. Se a pessoa não tem excelência, o resultado fica comprometido. Então, por exemplo, eu, como mago, às vezes vou atender atletas. Muito comum ter atletas para atender. Alguns são jogadores de futebol. A pessoa me pergunta, mago, se eu fizer um trabalho com você de alta magia, eu vou ter um resultado positivo no jogo de futebol? O resultado é de acordo com o tanto que você vai treinar. Continua sendo ali. A magia vai te dar um a mais. Ela vai te dar o diferencial. Ela vai te dar a força, a certeza, o pensamento afiado e determinado para você não vacilar.
ela vai afastar também os acidentes, os acasos. Mas se você não for o melhor no treino, outros serão o melhor no treino. E dependendo do que você faz, é o que vai depender do resultado. Ela vai te blindar dos acasos. Ela vai potencializar seu resultado. Mas na alquimia, é claro, se diz, se você quer um tanto de ouro, você tem que oferecer pelo menos 10% desse ouro, para que haja a multiplicação. Já a criação do zero pressupõe muita energia. Então, se você quer, por exemplo, ser rico sem ter nem 10% do ouro, você será, se você tiver uma energia espiritual fabulosa, enorme, porque matéria é energia. A matéria é muita energia em pouco espaço, né? Isso segundo já a fórmula da física de Einstein. Então, para tudo materializar é necessário muita energia. E a fabricação de energia é algo exclusivo na alta magia, que não vai existir nas outras tradições espirituais. Isso é um conhecimento velado dos magos, que a gente chama o grande arcano. E falando tudo isso, eu observo que até na caminhada histórica, nessa linha do tempo que foi traçada, nós temos a relação, que eu acho que uma figura bem enigmática e interessante na história da humanidade, que é a figura de Moisés, e suas influências, né, egípcias, óbvias e claras, né, a questão da Cabala, ou Cabalá, né, para os judeus, e depois a continuidade disso na chegada de Jesus e uma quebra de alguns paradigmas e algumas questões que ficam mais direcionadas. Tem um livro bem antigo que eu li faz muitos anos e sempre eu lembro da trajetória dele, que é um livro do Franz Bardon. Acho que é uma referência também para muitos magos. E lá, dentro dos processos, que não é um livro fácil, não é um livro que a pessoa lê, ela precisa querer aplicar aqueles exercícios, né? Dentro de muitos exercícios, você observa similaridades de situações que você observa, por exemplo, nas passagens que Jesus e os apóstolos tinham algumas capacidades, incluindo cura, e anteriormente o que Moisés realizava e os magos egípcios realizavam, aquela queda de braço que ficava até no cinema como algo opositor, e o outro lado como um lado vilão e o outro lado como mocinho, e tinha aquela coisa toda de demonizar também o Egito, né? Observávamos que Moisés tinha capacidades tais quais os magos que estavam ali, só que ele dava o crédito a uma figura que ele chamava de meu Deus, né? Uhum. Já Jesus, ele não tinha essa conversa, esse diálogo, né, que nem Moisés tinha, mas ele fazia procedimentos que são muito similares aos ensinamentos herméticos que estão nessa obra do Franz Bardon, e que não são fáceis, diga-se passagem, da pessoa poder trabalhar, né? Então, essa relação que nós temos, essa linha do tempo com essas coincidências, né, que não existem, e que também ligam à alta magia, aos processos ritualísticos e tudo mais, né? Olha, essas possibilidades que se abram com Moisés significa justamente o nível de iniciação que ele tinha. Os magos do faraó tinham uma certa iniciação e o Moisés tinha ela em níveis muito mais elevados. Conseguia controlar a água, fazer transubstanciações. Ele tinha um contato direto com a divindade. E é Moisés que vai compreender o arcano divino do nome divino. Porque é interessante que antes de Moisés era atribuído o nome da divindade como El Shaddai. E após Moisés passa a ser o tetragrama, Yod-Re, Vav-Re. Então, há uma mudança na mesma forma que é percebido a divindade. Quando Moisés atribui a força espiritual como a raiz
das transformações que ele promovia, isso vai embasar, séculos e séculos depois, o escrito de um judeu. Na verdade, foi feito no ano 1400, então quase 3.000 anos depois de Moisés, chamado Abramelin, e ele tem um livro chamado A Magia Sagrada de Abramelin. Esse livro é muito interessante, porque ele fala o seguinte: o poder do mago vem da sua conexão com seu santo anjo guardião. E o seu santo anjo guardião é a expressão divina em você. Algumas tradições da magia vão chamar essa expressão divina de o Cristo íntimo, que é a expressão do Espírito Universal Crístico para cada pessoa. Então, quando se diz o processo de religião como religar, é ligar a alma a essa força crística novamente. E o Moisés expressa isso, quando ele atribui os milagres ao Pai. O pai dele ali é o santo anjo guardião dele, que numa linguagem da alta magia e da cabala é o Elohim interior que ele carrega. Elohim pode ser entendido como um nome singular, divino, ou como uma categoria plural dos espíritos elevados que compõem a corte celestial que o grande Deus escuta. Essa corte celestial vai aparecer lá no Evangelho de São João e no Apocalipse depois. Então observa que o Deus bíblico, ele governa por assembleia. Ele é o presidente de uma assembleia de espíritos divinos. Muito interessante, né? E cada espírito tem ali as suas atribuições, as suas responsabilidades. E quem são esses espíritos? As forças estelares. Então, em cada cultura vai dar um nome diferente, mas basicamente um representando o Sol, outro a Lua, outro Marte, outro Saturno, outro Júpiter, Mercúrio, Vênus e todas as constelações. Então, o fato, por exemplo, de Jesus ter 12 discípulos, esse número 12 está representando as 12 constelações. O fato de Jesus ter nascido no solstício, ele está representando o Sol. Então, o que é Jesus e os apóstolos? O Sol caminhando pelo zodíaco, fazendo o ano acontecer, permitindo a temporalidade se expressar. E isso vai ser a obra solar hermética. Quando a gente fala a diferença de Kabbalah e de Cabala, apenas a diferença grande é a tradição que está sendo remetida. Kabbalah, com K, é a tradição rabínica judaica. Cabala, com C, é a tradição dos magos do cristianismo esotérico. A tradição dos magos do cristianismo esotérico se baseou nos livros, na leitura e na tradição da Kabbalah rabínica. Porém, eles colocam acréscimos, que vão ser os evangelhos, o corpus hermético, enfim, todo esse... Tarô, né? O tarô, a filosofia platônica, a teologia cristã, ele se desenvolve para outros saberes, mas tem como essência coisas muito parecidas. A árvore da vida, o estudo das sefirós, o estudo dos anjos. Porém, quando vai falar mais a Kabbalah rabínica, vai ter uma série de culturas comunitárias, quer dizer, cada comunidade vai ter ali uma série de pequenas tradições que vão ser os tickuns, os rituais de reparação da alma. Isso vai ser muito pontual. Vai ter na comunidade do Marrocos é uma coisa, da Polônia é outra, de Jerusalém é outra, de Barcelona é outra, mas hoje meio que os estudantes podem ir nesses locais todos e reunir essas tradições
essas culturas locais. Já a cabala esotérica do cristianismo, ela por muito tempo ela foi mais acadêmica, mas é um acadêmico não como universidade de hoje, mas um acadêmico se pensado numa Itália renascentista de 1400, de 1500, onde aqueles homens eruditos, e eles faziam isso de dentro das universidades, começavam a traduzir o Corpus Hermético, os livros de Cabala e também a filosofia de Platão, porque essas três correntes de pensamento, elas foram redescobertas na Europa perto de 1400. Até 1400, a Europa não conhecia platonismo, nem hermetismo, nem cabala. A partir de 1400, um grupo de eruditos na Itália começam a estudar isso. Esses eruditos já tinham uma tradição teológica enorme. E a tradição teológica é os livros e as teses escritas pelos doutores da escola e da Igreja Católica, como, por exemplo, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, os livros como Cidade de Deus, Confissões, que foram escritos ao longo da história, nos primeiros séculos do cristianismo, como também Jâmblico. Jâmblico, ele é um cristão gnóstico que vai escrever um livro que chama Teurgia, ou Os Mistérios dos Egípcios, que ele já coloca as categorias esotéricas que vão ser utilizadas na alta magia. Categoria esotérica fala assim, ordens de anjo, enfim, esse tipo de coisas. A gente pode pensar também o pseudo-Dionísio, um gnóstico que vai pensar nos nomes divinos. Isso não é... Observe bem, na história, a gente está falando que são livros do século I ao século V. E esses livros, eles não são nem exatamente... Eles são cristãos, mas é um cristão que não era católico, não era ortodoxo, é um cristianismo livre. Eram filósofos pensando sobre o evangelho. Aí, 1000 anos depois, na Itália de 1400, mais ou menos, já são teólogos que passam a ler filosofia novamente. Olha que interessante. Aí que começa a pegar o Corpus Hermético, a tradição cabalística, que é a mística judaica, aí eles vão aprender a ler o hebraico novamente, e o Corpus Hermético, que havia sido excluído da cultura ocidental até aquele momento. Ele existia na cultura oriental, na igreja ortodoxa, com os bizantinos, e entre árabes. O Platão também existia para os árabes, mas na Europa era desconhecido. E você falou numa gama de conhecimentos e de influências, até falou do jogador de futebol, né? Antes da gente entrar em relação às principais disciplinas, né, que um mago precisa estudar e se aprofundar, eu gostaria de falar sobre poder. Hoje em dia nós vemos que o mundo está na mão de pessoas muito poderosas, né, que são figuras enigmáticas. E aí a magia, ela influencia nessa predominância e nos cenários que muitas vezes a gente observa até de forma caótica que a humanidade vem passando, no quesito da magia ser neutra e o condutor muitas vezes utilizar isso para benefícios próprios e gerar o caos, né? Com certeza, pode ter absoluta certeza que nesse momento que nós estamos conversando, que está tendo um conflito no Oriente Médio, os dois lados estão usando magia. Os iranianos e os israelenses. Muita. Mas não é pouca, não. Os clérigos de um lado, os rabinos de outro lado, estão movendo comunidades espirituais, porque não é apenas uma guerra de armas, é uma guerra cultural, de palavras, econômicas e também espiritual. Observamos, por exemplo, coisas terríveis que vieram à tona nesse último ano, como o caso Epstein, os arquivos, né, com aquelas
coisas absurdas que revelaram de uma elite política, econômica e cultural. Esse caso Epstein, ele se reflete muito no caso do P. Diddy, o rapper. Todos com coisas absurdas. E o que acontece ali? Exatamente aquele processo que eu falei antes, do culto demoníaco que leva à depravação total da consciência. Todos ali existe, né, abuso de menores. Porque a energia sexual, ela é uma energia espiritual. Então eles vão buscar se nutrir de uma forma de energia para se manter no poder. Então, dentro dessa alta cúpula, há sim magia, e eu poderia dizer, especialmente um tipo de magia tenebrosa, muito e muito, muito eficaz. Existe também pessoas bem intencionadas, porque o mundo ele não é dominado por uma cúpula maligna, como se pensa os Illuminates. Aquilo ali, na verdade, é um espantalho para as pessoas não prestarem atenção no que é o real. O real está oculto, né? Pensa o seguinte, o dono do YouTube vai deixar falar do Illuminati ou vai falar da coisa verdadeira? Deixa falar do Illuminati, entende? Tudo que está na rede é monitorado o tempo todo, né? Existem inteligências artificiais, engenheiros de software que vão controlar o que pode e o que não pode. Então, se está ali falado de forma ampla, é justamente para desviar a atenção do que realmente é. Agora, esses grupos que possuem poder político através das artes tenebrosas, eles estão em conflito entre si. Eles não estão necessariamente em harmonia, não são amigos. Bem pelo contrário. Há uma disputa para ver quem prevalece. Então vai ter um grupo num eixo Estados Unidos e Inglaterra. É um eixo muito importante, tá? Porque de fatos que a gente pode apontar, o irmão do rei da Inglaterra está envolvido. Tanto que ele foi renunciado, já não é mais membro da realeza. Só que do outro lado, você pega o príncipe, que é primo do rei da Inglaterra, é o grão-mestre maçônico. Ele é o grão-mestre há 40 anos da Grande Loja Unida da Inglaterra. Todo grão-mestre da Loja Unida da Inglaterra é membro da família real, há pelo menos 200 anos. Eu posso falar isso porque eu sou historiador e pesquiso exatamente esse tema. Em 1800, era o Duque de Sussex, e hoje eu acho que é o Duque de Sussex, ou Wessex. Ele é um dos duques, e quando fala duque, é parente primeiro grau do rei. Ou é irmão, ou é filho, ou é tio, ou é primo. Ele está na linha direta da sucessão. Então, observe bem, a maçonaria inglesa, que domina as tradições herméticas, tem uma sustentação da monarquia. É a maçonaria que sustenta a monarquia, não é o contrário. Né? Não é a monarquia que existe sem a maçonaria. Para a monarquia inglesa existir, é necessária a maçonaria. A mesma coisa a gente pode falar da alta cúpula americana. Os maçons mantêm a alta cúpula americana. Porém, há uma divisão muito clara em pessoas que estão usando uma arte tenebrosa ali e pessoas que estão sustentando uma virtude, uma luta luminosa contra isso. Então não é homogêneo. São grupos que estão lutando pelo poder a todo momento. Então, por exemplo, isso vai acontecer em todas as regiões do mundo. Cada um com a sua roupagem religiosa e cultural. Mas a magia é o que sustenta o poder político no mundo até hoje. Mesmo que não esteja aos olhos das pessoas, né? Mas só o fato, né, de você pensar que o primo do rei da Inglaterra é o grão-mestre da maçonaria e é assim há pelo menos 200 anos,
Você já tem uma dica poderosa do que de fato é. O rei da Inglaterra é o chefe da igreja anglicana, entre aspas, o patriarca, o papa. Observe que o mundo espiritual na Inglaterra, ele nunca foi desassociado do mundo político. Sempre foi uma coisa só, né? O rei está sendo um intermediador de todas essas questões. Então, eu observo o seguinte: há uma luta pelo poder. As pessoas estão em disputa nesse momento. É mais comum ter magia tenebrosa no mundo, mas não é incomum ter magia luminosa. Há grupos de magos nesse momento também que estão combatendo o mal, como por exemplo da Ordem Hermética, a qual eu faço parte. Eu posso falar isso também da Golden Dawn, que eu participo. Ali é um compromisso daqueles iniciados serem um escudo da humanidade. Em algumas situações também a espada, porque em algumas situações nós não apenas defendemos, nós também atacamos. O mundo espiritual é o mundo dos símbolos, das formas e do conhecimento. E tal como é acima é abaixo. Se nós estamos ritualizando aqui, no mundo astral também, nós estamos movendo a magia a nosso favor, para que as coisas aconteçam. Então, basicamente, há pessoas de um lado tenebroso, obscuro, e outro de um lado luminoso. Há uma disputa, não há hegemonia, é tudo circunstancial. Um momento um está melhor, o outro está menor, né, menos bom. Porém, as coisas estão em movimento. O que que os herméticos tradicionais vão buscar? Um equilíbrio. A gente quer que a luz ganhe? Não. A gente quer que o equilíbrio. Por que que a gente não quer que a luz ganhe? A gente também não quer que as trevas ganhem. Para um mago é importante ter luz e trevas, porque senão não há liberdade. Luz é a presença divina, trevas é a ausência divina. Então, é importante também ter as trevas, para a pessoa desenvolver seu conhecimento. Às vezes a pessoa tem que tropeçar e cair para entender que cair é ruim. Né? Por exemplo, quando a gente é criança, se encanta com chocolate, quer comer uma barra de chocolate toda grandona de uma vez e come. No outro dia passa mal. Aí entende que uma barra é excessivo. Né? A gente pode levar isso para a nossa vida diária. Por exemplo, os estudantes de magia, em algum momento vão todos se sentirem super-homens. Ah, eu tenho aqui poderes espirituais, eu desdobro no astral, tenho uma clarividência, tenho uma intuição. Isso nos enche de poder. Mas, de repente, tem uma queda por ganância, por luxúria. Uma vez alguém comentou no meu Instagram uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou o seguinte: vamos ver até quando esse mago aí que tá falando, não era de mim, era de outra pessoa, né? Alguém tinha comentado algo lá. Vamos ver até quando esse mago aí segura sua grandeza, até quando vinha a primeira mulher sexy na frente dele. Eu falei, olha, colocou um desafio bem humano e bem possível, né? Então cada um vai ter um lugar que dói. Um vai ser o dinheiro, outro vai ser a preguiça, outro é a luxúria, outro é a vaidade. São as sombras que cada ser humano pode ter, né? E você falou sobre essa questão de luz, trevas, sombras e tudo mais. E eu escutei uma frase esses dias que a luz estava perdendo um pouco a força, não no geral, mas num momento específico, né? E esse equilíbrio, ele precisa ocorrer. Então, podemos dizer que as coisas ainda não ficam em uma harmonia sustentada porque há uma predominância, às vezes, de uma treva, e a luz, às vezes, ela precisa ter um equilíbrio maior para que as coisas possam se sustentar? Olha, por muitos momentos a situação humana ficou delicada. Por exemplo, pensa para um jovem que está ali com seus 18 anos de idade. O que que ele vai preferir? Ir para um baile para ouvir funk, para beber, para ver as garotas,
Vamos supor que tem dinheiro ainda para sair com um carrão, com a roupa bonita, né? Ou ele vai usar esse dinheiro para uma busca espiritual? Qual que é o contexto cultural que ele tem? Eu diria, de cada 10, 9 iria para o mundo da ostentação, querer ser mais um Neymar no mundo, e um vai buscar uma via espiritual. Nada contra o Neymar, mas sim, estou falando do que a figura pública dele representa, né? Não ele como jogador, não ele como pessoa, mas da figura pública dele, que é a ostentação. Mas muitas pessoas querem aquilo. E tudo bem elas quererem. Agora, se o viés cultural está jogando para isso, né? Por exemplo, o que é o legal nas músicas? O que é o legal nas mídias que tem? A pessoa quase é um gangster hoje, isso que é o bonito, né? Pessoas tentar colares de ouro, né? Transformar as mulheres em algo objetificado, ter aquela luxúria, enfim. Nada contra o luxo, nada contra a dignidade e o conforto. Mas como isso passa a ser o sentido da vida da pessoa, a vida dela não tem sentido nenhum. Então, as dificuldades do mundo por que ficou difícil um acesso luminoso? Porque essas coisas que antes eram repudiadas a nível civilizatório passaram a ser a norma, a normatização. Mas quando a luz ela fica menor, a providência divina abre o campo do conhecimento para aqueles que buscam. E aí vão ver o quê? As escolas esotéricas, as tradições herméticas. Por exemplo, algo que acontece hoje que jamais aconteceu na história. Ter um movimento como o meu, ter uma escola ali explicando hermetismo, cabala, magia, abrindo o jogo para quem quer buscar. O meu não é exclusivo, existem outros no mundo muito dignos, né? Então, por exemplo, por que uma tradição da Golden Dawn hoje foi revivificada? Voltou a ter evidência? Porque é necessário. Por que se busca tradições maçônicas e legítimas? Porque é necessário. Se a gente perder o mundo das virtudes, teremos apenas as trevas. Então, esse é um paradoxo positivo. Quanto mais trevas tiver, mais longe vai aquele que está disposto a fazer o trabalho espiritual, porque é muito difícil. Então, cada degrau superado é uma vitória estrondosa. E eu posso te falar uma coisa: não há no cosmo, no universo, um planeta que tenha possibilidades espirituais como o nosso. Nunca na história do universo aconteceu isso que está acontecendo na Terra hoje. Você ter um caminho iniciático completo aberto para quem busca. Mas a porta é estreita, o caminho é árduo, é o fio da navalha, se manter ali é difícil, mas vale a pena. E às vezes a pessoa tem a possibilidade de acender a luz, mas ela não aperta o interruptor. Exato, ela vai duvidar, ela vai achar que não é a hora, mas o tempo de vida está passando, né? Tá passando. E aproveitando que a gente teve todo esse assunto super interessante e complexo, as pessoas que estão buscando um estudo aprofundado, elas devem ter questionamentos sobre os caminhos que levam um mago a se perpetuar. E quais são as principais disciplinas que um mago ele tem a necessidade em sua caminhada de estudar e estar dominando? Um mago, ele precisa, primeiro, buscar desenvolver a força de vontade para não desistir do processo, porque é difícil. Antes os livros eram todos velados, eram todos codificados, né? Hoje eu ofereço na minha escola justamente a síntese para uma pessoa poder ler e entender aqueles livros. Então, primeiro é o caminho real tradicional dos magos, o hermetismo, a cabala. Mas a magia ela necessita também das artes esotéricas, numerologia, astrologia
que vão sempre estarem presentes ali no pensamento da magia. E eu diria também que o tarô e a magia cerimonial. A magia cerimonial é exatamente o que acontece, por exemplo, em uma loja maçônica. O que que o maçom faz ali no ritual? A emulação do cosmo. Uma loja maçônica, um templo maçônico, ele está representando o templo de Salomão e, ao mesmo tempo, o centro do universo. Então, o mago, ele vai emular o nascimento do universo nos seus rituais, para ele poder, então, ordenar o universo segundo a vontade e o objetivo que ele tem naquele momento. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com a energia da cura, eu vou fazer um ritual, uma magia cerimonial, aonde eu vou emular o nascimento do universo e vou evidenciar os aspectos da cura, que nós chamamos da magia de Mercúrio, ou de Jeová Rafa, Deus que cura, ou com o anjo Rafael, a cura de Deus. Vou chamar essa presença e ali vou trabalhar com ela. Então, eu diria que, além disso, tarô. Tarô é muito importante, é um instrumento do mago. Por isso que a primeira carta do tarô é o mago. Ele começa ali contando da magia, né? Muitas pessoas hoje jogam tarô, algumas para oracular, outras para brincar. Se a gente entra numa livraria hoje, vai ter um tanto de tarô de coisas, tarô do gatinho, tarô, enfim, né, de várias, folclórico. Aquilo não é um tarô, aquilo é um deck de baralho. Tarô são os clássicos, né, o de Marcelli, o tarô de White, o tarô de Tote, são trabalhos feitos para serem ferramentas de um mago. Porque o que está no tarô? São 22 cartas. Elas estão refletindo os 22 caracteres do alfabeto hebraico. Eles têm um valor numérico, um valor simbólico e contam uma etapa do processo espiritual que a pessoa está passando. Então, para você entender um tarô, você vai entender a jornada de formação do mago. Vai começar com a carta 22 ou a carta 0, que é o louco. O que é o louco? É a pessoa normal do mundo. A pessoa que está curtindo a festa. Mas o que o louco ele está fazendo? Está do lado do abismo. Ele está mais um passo e cai no abismo. Carregando uma trouxa com pouquinhas coisas ali. No tarô de Marcelli ainda tem um cachorro que morde a bunda do tolo, né? Ele está mostrando, né, a bunda ali. Mas ele vai passando pelos processos do mundo e esse tolo vai se tornando um sábio, até aquele tolo se tornar o mago. Então, o tolo da carta 22, ou da carta 0, é a mesma pessoa da carta 1. Que ali ele adquiriu o domínio sobre os elementos. É a mesma pessoa que está na carta 9, o eremita que já está velho, atravessando o deserto na vida, mas com luz própria. É aquela mesma pessoa na carta 5 que se torna uma hierarquia espiritual, o Papa. É também a pessoa na carta 2 que conhece a gnose ou a sabedoria, que são os mistérios da alta sacerdotisa. E, por fim, ele consegue atingir a carta número 1. E ele está jovem novamente, porque ele dominou a pedra cúbica de Esode, a pedra filosofal, e com ela ele domina os 4 elementos e o jogo da vida. Então o mago na carta 1 é aquele jovem que não vê sua tarefa como algo cansativo, mas é aquela pessoa que está concentrada como uma criança que brinca seriamente com o seu brinquedo. Ele está divertido, mas ele está vivendo a emulação toda que o brinquedo permite. Uma criança, quando pega um bonequinho, ele é o boneco. Quando ele pega um giz e desenha, ele é o desenho. E é isso que está representando a carta número 1. O mago,
para fazer a magia, ele é a própria magia. Então, quando o mago ele diz as palavras de poder, ele quer vibrar o universo todo. E aí a realidade vai se cristalizando nele, vai se materializando. Então, eu diria, para se tornar um mago, a primeira coisa é não desistir. A segunda coisa é buscar uma boa formação para não cair nos labirintos de informação que existem na internet. Porque ali tem gente que vai falar que luciferianismo é bom, mas não é. Outro vai falar que satanismo é bom, mas não é. Outro vai falar que a magia do caos é a magia, mas não é. Tem várias coisas ali que vão levar para os equívocos. E quando uma pessoa vai ficando muito equivocada, vai ficando frustrada e desiste. Aquilo vai perdendo o sentido para ela. Então, eu diria, busque uma tradição séria, uma escola boa de magia, que vai dar uma formação para a vida. A iniciação é a vida como um todo. A magia é a vida sabiamente vivida, uma vida profundamente vivida. Nós temos que nos humanizar, e esse é um paradoxo bonito, se a gente busca a divindade. Para buscar a divindade, nós temos que viver por completa experiência humana. Então, temos que valorizar a luz e as trevas. Se eu estou triste, eu quero viver a tristeza. Eu não quero oprimir minha tristeza. Eu quero entender o que me faz sofrer. Por que aquilo dói em mim. Se eu estou feliz, eu vou celebrar. A vida tem que ser um banquete, a gente tem que escolher o que é bom para nós, para nos alimentarmos. E termos uma experiência de vida completa, profunda, porque a vida ela tem um tempo para terminar. E a gente tem que sair dessa experiência com uma satisfação de viver. É profundo isso, e a gente está falando de responsabilidade. Foi muito bom os termos que foram colocados, porque eu procuro trazer aqui para o público, inclusive, pessoal, deixem os comentários positivos, façam perguntas, eu sempre convido o convidado a vir aqui nos comentários para ter também uma participação, às vezes responder perguntas. Então coloque aqui, deixe o seu like, compartilha e se inscreva, porque é muito importante, porque quando o convidado volta, você é informado de uma forma mais tranquila, né, pessoal? Então façam esse protocolo, e aqui a gente procura trazer sempre convidados para elucidar e trazer um caminho. E justamente nesse sentido, eu vejo que às vezes as pessoas elas estão buscando um primeiro passo, e por às vezes não terem acesso a alguém que possa direcionar de uma maneira adequada, dão o primeiro passo, entre aspas, de forma equivocada. E qual seria então o primeiro passo fundamental para uma pessoa que falou, nossa, gostei disso, quero entender melhor, um dia, se eu me preparar e se eu chegar numa adequação, serei um mago, mas qual seria o primeiro passo para essa pessoa? Hoje, eu recomendaria a pessoa entrar na minha escola, na Escola Hermética de Alta Magia, curso online. Hoje nós temos mais de 160 aulas gravadas, com professores que são excelentes, e ali é um caminho sólido, são pegadas bem fixadas que vão permitir a pessoa não entrar no equívoco. Na escola, nós, diferente das seitas que são exclusivistas, nós somos o contrário disso, nós somos cosmopolitas e universais. Nós falamos para as pessoas participarem de outras ordens esotéricas também, mas que seja coerente com aquele assunto que nós tratamos. Há uma experiência positiva na Amor, que é a antiga e mística Ordem de Rosa Cruz. Há uma experiência positiva na maçonaria regular, tá, gente? Não na espúria, na regular, que vai ser através do rito escocês antigo e aceito, do rito moderno e de outros ritos também. Procure, então, as grandes lojas ou o Grande Oriente do Brasil. Ali é sério, é um trabalho bom, validado. Senão, pode cair nos golpes, nas pirâmides, nas coisas horríveis que há por aí. Diria também na Golden Dawn, tá?
na aurora dourada, é um caminho válido, porém é o seguinte, maçonaria é uma ritualística que você tem que ali quebrar os símbolos e entender ele gradualmente. A Amorque é uma monografia de 16 páginas que você recebe por mês, a conta gota. A Golden Dawn é um conhecimento técnico, uma monografia também, 20 páginas por mês. Ali você já vai entender o mundo técnico. Na escola hermética, a gente é uma síntese, a gente dá autores, literatura e uma visão que vem através da experiência da participação de múltiplas ordens esotéricas, junto com uma literatura aprofundada. Então, nós convidamos as pessoas a participarem dessas outras ordens também, como referência para aquilo que nós estamos estudando. Porém, se a pessoa não quer participar de nenhuma ordem, quer apenas estudar, ela terá um grande amparo ali também. Ela pode começar sem conhecer nada e sair com uma formação sólida. Então, é um curso completo para pessoas que não têm experiência ou para quem já tem muita experiência e quer se refinar. Então, ali na escola hermética, nós temos uma possibilidade real para esse caminho hoje. E a melhor forma, né? Videoaula, a pessoa escuta, ou está ouvindo, ou está vendo, e pode ir estudando. 1, 2 aulas por semana, ela vai estar suficientemente adequada para se formar. Aí é só deixar o tempo passar mesmo, 1, 2, 3, 4 anos, e ela vai entender muito bem desse mundo. Porque nós trabalhamos com fontes originais, com autores consagrados, com a tradição real da magia. Para quem busca, é www.escolahermeticadealtamagia.com.br, uma escola completa que hoje eu digo que é o meu orgulho esse trabalho, porque ele não tem análogo no mundo, é apenas nós que estamos fazendo. Não tem em nenhum país algo semelhante a isso. E aí você fala sobre isso, eu também estou estudando os seus conteúdos, né? São muito bons, tá? Então eu indico para as pessoas que estão aí em busca de um estudo sério, tá? Vou deixar na descrição o site dele. Estou dizendo que eu também estou estudando porque realmente estou, né? E é muito interessante todo mundo ter um aprofundamento em vertentes sérias, então vou deixar aqui na descrição. E eu gostaria que você falasse um pouco, a gente mencionou sobre alta magia, né, e baixa magia. Às vezes as pessoas, elas têm um equívoco, elas falam, alta magia é algo muito, de repente, complicado, né, e baixa magia, o que é baixa magia? É um negócio que não tem valor? As pessoas às vezes confundem alta magia, é um negócio perigoso, e baixa magia é uma coisa que de repente não tem tanto perigo. Então, eu já ouvi todos esses termos e estou pensando com a cabeça do espectador. Quais seriam essas principais diferenças e aplicações? Por exemplo, vou dar até um exemplo. As pessoas usam muito simpatias, banhos, defumações, até rezas, né? E às vezes isso é feito de forma aberta. E o que é feito de forma fechada, né? Olha, a alta magia, ela tem um poder e um alcance maior. Agora, se ela é complicada, não tanto, tá? Porque, né, como eu havia falado, né, temos aí já um campo que pode preparar a pessoa. A baixa magia vai ser justamente simpatias, magias populares, que vai refletir o mundo camponês da Europa e do Oriente Médio e do norte da África, que é aquele mundo banhado pelo mar Mediterrâneo. Então vão ter ali amarrações amorosas, trabalhos de destruição, coisas para ganhar dinheiro, para ficar invisível, são fórmulas, né? É um catálogo de receitas à baixa magia que vão estar em livros como, por exemplo, Grimorum Verum, o Dragão Vermelho, São Cipriano. Isso aí vai ser a ideia básica da baixa magia. O Eliphas Levi, que é o grande mago do século XIX, ele é fundamental para a construção da Golden Dawn e do martinismo moderno, e ele que cunha o termo alta magia e baixa magia.
Então ele está falando da alta magia como os processos tradicionais que vão envolver a astrologia, a alquimia, a numerologia, o tarô, a cabala, que é esse mundo artístico, filosófico e científico que envolve esses saberes. E a baixa magia é aquela coisa que não tem nenhuma, como que eu diria, nenhuma profundidade, qualquer um pode ir ali fazer e tentar que, por exemplo, o que que seria uma baixa magia? Simpatias de virada do ano, ir ali na praia, dar os pulinhos, comer a semente de não sei o quê, soprar a canela para trazer boas novas. São um tanto de práticas populares que não necessariamente sejam ruins, mas elas também não têm muito fundamento espiritual. Algumas têm, outras não. Por exemplo, tem alguns grimórios que vão compor a baixa magia, que era o que o soldado fazia na guerra, lá durante o período napoleônico. Então ele rezava para não ganhar tiro, ele pegava o pelo de um animal, colocava na bolsa para não ganhar facada. Era um jeito ali que ele tinha de fechar o corpo, né? Hoje, popularmente, a baixa magia, eu, eu não vou falar isso para uma pessoa que desconhece por completo, mas que está dando os primeiros passos ali, ela pode pensar que seja, por exemplo, as religiões de matriz afro-brasileira, e não é. Apesar de que, às vezes, métodos usados por um praticante de uma religião afro-brasileira possa vir a ser baixa magia. O método, não a prática. O culto é uma coisa, mas, por exemplo, a pessoa vai lá, pega um galo e vai matar o galo e usar o sangue para fazer um despacho para uma entidade. É um método que pode ser replicado para a baixa magia. E com a popularização do tema nas redes sociais, essas práticas se tornaram comuns, né? A gente vê, por exemplo, muitas pessoas que são emocionadas, curiosas, que estão ali fazendo essa coisa, e aí sim, aí já começa a entrar um ponto de vista crítico, porque mesmo que a pessoa não tenha o conhecimento, ela está fazendo, e a ação gera consequências, e essas consequências ela vai ter que pagar por elas, ela não vai ser isenta. Então, por exemplo, uma pessoa que lê num grimório do São Cipriano ali uma amarração amorosa, e ela, porventura, essa pessoa gosta de uma pessoa e não é correspondida e quer forçar o amor entre elas. Vamos considerar que possa dar certo ou não. De toda forma, dando certo ou não, aquilo gera uma consequência negativa que ela vai ter que pagar por aquilo em algum momento, porque ela fez uma ação. Essa. Às vezes não foi suficiente para gerar o resultado que ela queria, né? Mas é a mesma coisa de uma pessoa fazer uma tentativa de homicídio. O fato dela ter tentado, ela vai ter que pagar pelo erro. E se tiver dado certo, aí paga mais ainda. Quer dizer que as intenções e as ações, elas geram um peso que alguém vai ter que arcar. Então, por exemplo, vamos ter certas práticas de baixa magia que são inofensivas. A pessoa quer ganhar na loteria, é inofensivo, não está prejudicando ninguém. A pessoa quer afastar um olho gordo, não tem problema nenhum, né? Então cabe muito ali do bom senso também, né? De saber que se aquilo ali é uma prática que vai prejudicar alguém, ou se é uma prática que vai apenas te beneficiar. Se ela trouxer um benefício sem prejudicar as pessoas, tudo bem, ela é legítima, ela é lícita e não vai te trazer um problema espiritual. Agora, se vier a prejudicar, a tentar prender uma pessoa, a destruir, ali ela vai ter que lidar com o karma, né, condizente com aquela ação. Então, basicamente, um mago ele também pode usar baixa magia.
Porque é um catálogo de coisas, né? Só que a gente lê aqueles catálogos com muito critério, porque a primeira coisa, o mago ele vai querer entender como aquelas receitas funcionam. Por exemplo, eu não uso de forma alguma sacrifício de animal. Então, as fórmulas que usam, que pedem isso, eu já vou descartar. Não quero esse karma comigo. Agora, ali pode falar assim: ah, vai usar uma planta para fazer tal coisa. Por exemplo, a mandrágora, muito comum para ativar um potencial erótico. A pessoa usa a mandrágora para se sentir mais atraente, com mais disposição, tudo bem, não vai causar nenhum problema. Então, a baixa magia, se ela for bem estudada, tiver uma seleção, ela pode ser uma ferramenta útil também. Agora, se ela é feita assim de forma ingênua, vai dar problema. É igual tomar um remédio em excesso, pode virar um veneno. Não, muito bem pontuado, porque eu tenho certeza que as pessoas iam perguntar, né? E terem dúvidas também em relação a isso. Muito bem, meu irmão. Eu gostei muito do nosso papo. Quero deixar as portas abertas para novas possibilidades e temas que você aí que está em casa tenha uma dúvida extra. Vai colocando aqui que a gente monta um próximo bate-papo em relação a isso, tá? É para conhecer um pouco mais também das ritualísticas. Tem aqui as redes sociais do nosso convidado. Vamos ter lá um collab no Instagram. Já aproveita, siga ali no Instagram também, que é muito bacana. E eu gostaria de abrir esse espaço aí para você passar uma mensagem final para o público e reforçar os convites, né, para as suas iniciativas. Pessoal, o caminho espiritual vale a pena ser vivido. É um momento de urgência no qual nós estamos. O mundo está muito caótico, guerras, desesperança. Esses problemas podem e devem ser resolvidos através de uma busca espiritual, através, sobretudo, daquilo que é o autêntico eu, a busca pela verdadeira vontade e, ao mesmo tempo, uma busca pela elevação da consciência. E todos que queiram, hoje tem um caminho. Não vou falar que é o melhor caminho do mundo, mas eu posso falar que é o melhor caminho de agora, que é a Escola Hermética de Alta Magia. Eu digo que é o melhor porque é um trabalho que apenas nós oferecemos, que é justamente falar da tradição dos magos numa linguagem condizente com o momento de hoje, no qual todos vão conseguir compreender o que é a magia e a via iniciática. Porque a nossa proposta é que o desenvolvimento dos poderes espirituais acontecem com o desenvolvimento da própria consciência. A magia é uma ferramenta para a iniciação. E a iniciação é a própria vida, a busca pela sabedoria da vida. Para aqueles que gostam desse tema e queiram conhecer, então, eu convido a participar da Escola Hermética de Alta Magia. O site é www.escolahermeticadealtamagia.com.br. E se quiserem uma mentoria individual e exclusiva, eu também ofereço. Entrem nas minhas redes sociais, @magolamon, esse é o meu Instagram, e lá podem mandar uma mensagem que iremos responder e mostrar como funciona essa mentoria dentro desse mundo de possibilidades da alta magia.